Pastora Raquel Sacramento. Shalom, amados. Amém. Eu quero agradecer ao convite do presbítero Daniel, que me convidou para dar uma palavra nessa noite memorável. E eu pensei, Senhor, o que tu queres que eu fale? Mas antes de entrar na palavra, vai ser uma meditação rápida. Eu quero dizer, como já tenho enfatizado bastante aqui, sobre o ensino, sobre o estudo da palavra de Deus, eu quero estar me lembrando que o apóstolo Paulo foi um privilegiado, tendo um professor chamado Gamaliel. E ele foi instruído por esse homem. E hoje, eu cheguei aqui, semana passada fui lá para Itajubá, assisti a aula que o bispo Aguinaldo deu, e hoje eu me senti privilegiada e lembrando, olhando para ele, eu estava ali apaixonada olhando para ele. E eu quero falar para vocês que eu me sinto também honrada, como o apóstolo Paulo, de ter tido, posso dizer também, um Gamaliel na minha vida, que me instruiu, que colocou no meu coração gosto por estudar a palavra de Deus. E eu sei que talvez eu tenha falado aqui, mas rapidamente, ele foi que me, apesar de ser filho de pastor, meu pai é vivo ainda, ele viajava muito, nos deixava com a nossa mãe, mas o que eu aprendi com meu pai, a questão da vida, mas assim de desejo de estudar e do conhecimento que eu tenho, eu agradeço a Deus e ao meu marido, que foi ele que colocou no meu coração esse gosto pelo estudo da palavra. E se hoje eu ministro, se hoje eu dou aula, se hoje eu prego, eu louvo a Deus, porque foi através da vida dele. Amém? E eu queria falar para os irmãos o seguinte: a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Isso é muito importante. E o Senhor me deu uma palavra que é conhecida, mas Ele vai falar conosco nessa noite. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Diz o seguinte, versículo começando do 1, nós vamos ler pouca coisa aqui. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 8: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme o que nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Amém? Então, amados, eu sei que Deus pode vai levantar daqui obreiros. No dia que eu coloquei os olhos nesse adolescente, o Senhor me falou fortemente ao coração: esse menino vai ser usado poderosamente por Deus. Você tem que continuar, prossiga para o alto, para o peito da soberana vocação de Deus. E eu creio que Deus vai levantar obreiros aqui no meio de vocês. E o segredo e o sucesso de um obreiro é fazer exatamente o que o versículo 1 fala e o que o versículo 8 também fala. E algo que me chama a atenção é o seguinte: aqui fala de servo, menciona 2 vezes Moisés, servo do Senhor, mas Josué não é mencionado como servo do Senhor.
mas como servo de Moisés. Vocês viram aí? Moisés, servo de Deus, e Josué, servo de Moisés. Então, se vocês forem, tiverem o chamado de Deus, aprendam, quem é dessa igreja, a ser servo do Bispo Oswaldo, servindo com amor e com dedicação. É isso que a Bíblia fala, que Josué, servo de Moisés, não se apartava da tenda. Ele andava na cola de Moisés. E ele aprendeu com Moisés. E é interessante que aqui é Deus falando. Josué, ele fala, Moisés, meu servo é morto. E aí ele diz, e o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Então aqui é um reconhecimento de Deus, de que verdadeiramente Josué foi um servo de Moisés. Não se apartava da tenda, como foi Eliseu, servo de Elias, que colocava água nas mãos de Elias. Vocês viram o que aconteceu na vida desses homens. Quando você serve com dedicação e com amor, mais tarde você vai ser servido. Os irmãos entenderam? Mais tarde você vai ser servido. Então aprendam aqui com toda a humildade a honrar esse homem de Deus, a respeitá-lo. E vocês, com certeza, mais tarde, Deus pode dizer, eu não estou profetizando, isso no tempo de Deus, como foi no tempo de Moisés. Ele fala, olha, meu servo já foi, agora eu, servo de fulano, eu te convoco para uma missão. E a gente vê que Josué, general do exército de Moisés, foi agora o líder do Senhor para transportar ou para levar o povo até Canaã. Amém? E aí o outro versículo diz, o 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, não se apartar. Que você, eu imagino essa palavra, não se aparte da tua boca. Tudo que você fala, você pronuncia palavra de vitória, a palavra de Deus, tudo, em tudo. Se você vê uma enfermidade, Senhor, pela tua palavra eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro pela palavra de Deus. E é interessante que o Senhor diz, eu me aplico sobre a minha palavra para cumpri-la. O compromisso de Deus não é com historinhas, não. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Então você precisa, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Então você está andando, já tem porção dentro do seu coração. E é interessante que a palavra meditar, que eu aprendi também com o bispo Aguinaldo, significa é o mesmo que remoer. Então você vê a vaca, você vê o boi, a ovelha, esses animais limpos, eles comem e depois eles remoem. Então você se alimenta da palavra de Deus quando você ouve uma palavra, uma pregação, quando você estuda aqui no seminário, está fazendo um curso, você está comendo a palavra. E você chega em casa, você anda pelo caminho, você está remoendo, trazendo de volta, meditando nessa palavra. E essa palavra vai ficar impregnada no seu coração. E eu creio que quando a palavra está bem lá dentro do seu coração, você sonha com a palavra. Você sonha literalmente. Quarta-feira, na Shalom, eu trouxe um estudo bíblico, porque a gente tem mais oração do que estudo bíblico, e o Senhor me deu um sonho, e nesse sonho o Senhor me dava Efésios capítulo 4, e esse capítulo 4 tinha exatamente a ver com a mensagem que um pastor da Inglaterra trouxe aqui. E aí eu trouxe essa palavra na quarta-feira, porque você vai dormir e a palavra está lá dentro, e a palavra você vai remoendo essa palavra. Os irmãos entenderam?
a tua palavra. Senhor, meu coração está com mágoa, retire em nome de Jesus. Aí você lembra da palavra de Deus, né? Toda amargura seja tirada do meio de vós. Então, amados, você vai respirar a palavra, você vai viver a palavra. É isso que o Senhor quer. Medita para que faças conforme tudo quanto nela está escrito. E aí vai falar o que mais? Porque então farás prosperar o teu caminho. Quer prosperidade? Medita na palavra de Deus de dia e de noite. É essa palavra que vai trazer prosperidade na vida espiritual e na vida material. Então, vou repetir, tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Porque quem está à frente de um rebanho ou liderando um grupo, ele tem que também tomar cuidado como ele anda, como ele se conduz. Então, prudentemente te conduzirás. Voltando ao gancho, com a palavra que diz: procura apresentar-te, mediante todo esse conhecimento que vocês estão tendo agora, apresentar-te como obreiro. Obreiro não significa ser pastor ou ser diácono. Qualquer um de nós é obreiro da casa de Deus. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, vida imaculada, não tem do que se envergonhar. Maneja bem a palavra da verdade. Os irmãos entenderam? Eu achei interessante. Estava na Ponte de Sarjedas e numa loja, né, da Way, e aí chegou um moço para comprar uma Bíblia hebraica. Falou: eu quero aquela da capa verde. E aí ela disse assim: você quer uma Bíblia em hebraico? Você já leu a Bíblia? Essa Bíblia? Aí ele ficou assim, dizendo que não tinha lido ainda. Você sabe o Salmo 23? Isso é a dona da loja. Você sabe o Salmo 23 de cor? Fala agora. E o moço não soube falar o Salmo 23. Estava procurando a Bíblia hebraica. Olha que contraste. Aí ela virou para mim e disse assim, virou o moço que estava até perto: de qual igreja você é? Ele disse: da Assembleia de Deus. Ele falou assim: tá vendo esse povo que estuda a Bíblia? Quem estuda a Bíblia mesmo são os batistas. Lembra? E eu achei interessante isso, mas é muito bom, amados, que nós tenhamos esse tesouro escondido no nosso coração. Como diz a palavra: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E quero citar mais 2 versículos da palavra de Deus. Oh, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Que nós possamos realmente dizer: oh, quanto amo a tua lei. E aí depois diz um versículo que eu acho lindo, é o último versículo do Salmo 119, que diz o seguinte, Salmo 119, 165: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. É o último que diz, ou não? 165, abriu aí? Não é o último, não. Então, mas eu só sei que é o 165. Tá certo? Correto? Pastor Júnior, abriu aí? Ó, diz, né? Grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quer ter paz? Ele disse: estude a palavra, que você vai ter paz no coração. E aí vocês, irmãos, já sabem o sucesso que foi a vida de Josué conduzindo o povo de Israel, porque ele recebeu a orientação de Deus: não se aparte da tua boca o livro dessa lei,
E a recomendação que eu quero dar para vocês e para toda a igreja é essa também que Deus deu a Josué. Não se aparte da vossa boca o livro dessa lei. Quer prosperidade? Palavra. Quer sucesso? Medite na palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém?